Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu espero que você esteja bem e tenha iniciado esse mês de outubro de forma muito especial. Nós estamos dando início ao mês de outubro, ao último trimestre da Escola Sabatina deste ano de 2024 e, ao mesmo tempo, iniciamos um novo tema de estudos na Escola Sabatina. E eu espero que você já tenha feito as provisões para adquirir a sua lição, seja de modo avulso ou através da assinatura, e já tenha este material disponível para que eu e você possamos estudar juntos nesses próximos 3 meses. Nesses próximos meses, nós vamos estudar o tema que trata sobre o Evangelho de João. Dentro do Evangelho de João, a lição da Escola Sabatina separou para mim e para você alguns temas importantes do Evangelho de João. E eu queria convidar você para que você não somente tenha esse material com você, junto da sua casa e de sua família, mas de modo especial que você dedique tempo para estudar esse precioso Evangelho que certamente há de nos trazer riquíssimas lições para serem aplicadas na minha e na sua vida de modo poderoso e de forma especial. Eu desejo desde já que você e toda a sua família tenham um mês de outubro de bênçãos ligados à fé e à comunhão com Cristo Jesus. Eu costumo dizer, aqui no Distrito Sagrada Família, onde eu tenho tido o prazer e o privilégio de pastorear, que existem pelo menos 4 bases da vida cristã, das quais a gente não pode abrir mão. Estas são, melhor dizendo, a oração, o estudo da Bíblia, a comunhão com Deus em casa e na igreja e o testemunho pessoal. E a lição da Escola Sabatina é a base fundamental que vai te ajudar a ter contato com Deus e principalmente com a Bíblia. E através dessa comunhão com Deus, através da oração, do estudo da Bíblia e compartilhando aquilo que você estuda na lição da Escola Sabatina com a sua família, você certamente estará sendo preparado e capacitado para testemunhar do poder e, sobretudo, das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua casa e pode também derramar sobre aqueles que você conhece. Por isso, eu quero convidar você a irmos juntos durante todo esse trimestre, mês de outubro, novembro, dezembro, desbravando o Evangelho de João juntos, aprendendo e praticando pela fé aquilo que o Senhor certamente há de nos apresentar, aquilo que Ele há de nos ensinar para a honra e para a glória do nosso Deus, ok? Muito bem, eu quero convidar você a ter a sua Bíblia em mãos, a sua lição da Escola Sabatina. Convido você também a curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal, para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade também de ter acesso a este conteúdo da lição da Escola Sabatina. Eu quero convidar você neste momento, antes de irmos propriamente para o contexto da lição, quero convidar você a uma oração. Nós vamos orar juntos, pedir a direção de Deus e, através da condução do Espírito, buscar acessar o conhecimento daquilo que vamos estudar juntos, ok? Aonde você estiver, da forma como você puder, ore conosco neste momento e vamos pedir a direção do Senhor sobre o estudo que faremos da lição da Escola Sabatina. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de mais uma vez nos reunir para conversar sobre este material tão importante que o Senhor nos disponibiliza para estudarmos e ao mesmo tempo acessarmos a Tua Palavra e na Bíblia obtermos as lições, as orientações e principalmente os conselhos que tanto são caros e necessários para a nossa vida. Quem sabe, neste momento está me ouvindo, está nos assistindo, alguém que está passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma tribulação ou luta. Eu oro por este amigo que está nos assistindo neste momento. Oro pelo estudo da lição, a fim de que da palavra de Deus nos venha a orientação e a luz, e esta seja repartida com todos aqueles que precisam da Tua graça e da Tua bênção. Dirige-nos neste momento e abençoa-nos a todos, pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Dito isto, ou iniciado desta maneira, eu quero convidar você à primeira lição desse trimestre. Como eu disse, vamos desbravar o Evangelho de João, examinando alguns temas importantes dentro desse precioso Evangelho descrito na Palavra de Deus. E para iniciarmos o trimestre,
E a primeira lição do trimestre vai tratar sobre sinais que apontam o caminho. Esse é o título da lição que nós estamos estudando esta semana. A lição que você terá a oportunidade e o privilégio de recapitular juntamente com os seus demais irmãos nas igrejas aonde você assiste. O verso para memorizar desta primeira lição está no Evangelho de João, no capítulo de número 20, no verso de número 30 e no verso de número 31. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Ali a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o principal verso da lição dessa semana, o verso para memorizar. E dentro dele, como eu sempre disse a você, esse primeiro verso, esse primeiro texto vai nos dar uma visão ampla e geral de tudo aquilo que nós vamos estudar e estamos estudando dentro desta lição. Então é importante que você gaste, ou melhor, invista tempo de qualidade para compreender o conteúdo desse verso e assim, logicamente, expandir a compreensão para todos os temas demais que estão contidos nesta semana. Então veja, o verso para memorizar nos deixa claro que João está nos dando uma informação. E essa informação basicamente resume o Evangelho de João. É como se ele estivesse fazendo uma conclusão do livro e essa conclusão dissesse o seguinte: Jesus fez muitas outras coisas. Contudo, nem todas elas foram possíveis ser registradas. Mas todas as ações que Jesus fez diante de seus discípulos, com um propósito. Qual era o propósito? A fim de que fossem registradas e cada um dos discípulos de Cristo pudessem de fato crer que Jesus é o Filho de Deus. E uma vez tendo eles crido, eles possam sim obter a vida através do nome de Jesus. Então perceba, João está tratando aqui sobre as obras que Cristo realizou, sobre os sinais que ele fez. E mais do que isso, ele deixa claro que sinais foram feitos especificamente diante dos discípulos, um grupo de pessoas específicas que caminhavam com Cristo. Qual era o propósito disso? O propósito era que elas fossem registradas, as ações, os atos de Cristo fossem mantidos registrados, a fim de que eu e você hoje pudéssemos crer assim como os discípulos creram. E por meio da fé em Cristo, o Filho de Deus, eu e você possamos obter vida por meio do nome de Jesus. Então veja, João resume o propósito dele ter escrito um relato sobre o ministério de Cristo. Porque eu e você poderíamos pensar o seguinte, veja bem, por que João, já próximo ali ao final do primeiro século da era cristã, depois de ter sido escrito o Evangelho de Marcos, que estudamos no último trimestre, o Evangelho de Mateus e de Lucas, por que João se prestou ao serviço, ao cuidado de investir tempo para escrever sobre o ministério de Cristo? A resposta a essa pergunta, ela vem diretamente do texto que lemos, o capítulo 20, verso 30 e 31. A resposta está no fato de que os mesmos problemas ou as mesmas dificuldades, lutas e demandas que Jesus enfrentou durante o seu ministério, os cristãos ao longo do tempo também enfrentaram. Note, a mensagem de Jesus para os discípulos foi: preguem o Evangelho. Contudo, isso ocorreu próximo ali ou no contexto da década de 30 depois de Cristo. João está escrevendo cerca de 60 anos depois de todos os eventos relacionados a Jesus terem ocorrido. E naquele contexto, quase que 60 ou 60 anos após a morte de Cristo, já no final do primeiro século da era cristã, ainda era necessário que as pessoas pudessem entender, por aquilo que estava escrito, através de testemunhas oculares, como era o caso de João, que de fato Jesus era o Cristo. Se João, melhor dizendo, se prestou a esse cuidado de escrever sobre Jesus sinais, eventos e ações
atos e obras de Cristo que pudessem levar as pessoas a crer que ele era o Filho de Deus, isso me leva a entender que lá no final do primeiro século ainda havia dificuldade para se crer em Cristo Jesus como o Filho de Deus. E é por isso que João então vai tratar sobre este evangelho, vai compor esse evangelho, para que eu e você tenhamos hoje o direito e a oportunidade de entender quem é Cristo através dos sinais que foram deixados, através das obras que ele realizou e pela fé possamos de fato obter vida através do nome de Cristo Jesus. Basicamente o evangelho de João tem essa função, a função de relatar ou de mostrar para mim e para você um Cristo que você pode crer, que você pode acessar, que você pode confiar e através do nome de Cristo obter vida em seu nome. Esse é o propósito, essa é a finalidade. A lição vai avançar e vai falar sobre um dos primeiros sinais registrados no Evangelho de João sobre as obras e as ações de Cristo. Esse primeiro sinal, ele acontece num casamento que estava ocorrendo em Caná da Galileia e está registrado no capítulo 2 do Evangelho de João. Capítulo 2 do Evangelho de João. Quando você vai ao texto do Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 a 11, está ali descrito o que está, então, relatado sobre esse evento, ou sobre este casamento. E eu queria ler para você os versos iniciais deste capítulo, para que eu e você possamos começar a compor o contexto, o cenário, e desse contexto e cenário, juntamente com o texto, extrair as lições que são necessárias. O capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O texto vai discorrer tratando sobre o evento e vai dizer que Jesus então pede ou ordena que algumas talhas sejam enchidas ou preenchidas com água, e essa água, como você conhece a história, foi transformada em vinho. Contudo, como você bem sabe, o texto do capítulo 2 não está desconectado de tudo o que está acontecendo. Pelo contrário, ele está amarrado no capítulo 1. Então, quando você vai ao capítulo 1, principalmente aos versos finais do capítulo 1, você vai entender um pouco melhor o que está acontecendo no capítulo 2. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é o que está relacionado no capítulo 1, do verso 43 até o verso de número 51. Nesse contexto, do verso 43 a 51, ocorrem dois momentos ou dois eventos que são importantes para eu e você compreender o que está ocorrendo no capítulo 2. Então entenda, o verso 43 e 44 diz assim, estou no capítulo 1, verso 43 e 44. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Verso 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Verso 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Note, o final do capítulo 1 traz para mim e para você o momento em que é apresentado a Filipe, que é de Betsaida, que ouve o chamado de Jesus e o segue. Imediatamente após, Filipe vai se encontrar com Natanael. Natanael não é de Betsaida, ele é de Caná, da Galileia. E segundo aquilo que nós conseguimos apurar dentro do contexto histórico, havia um problema, uma diferença, um certo preconceito entre aqueles que eram de Caná da Galileia e os que eram de Nazaré, cidade de Jesus. Então veja, o capítulo 1 termina dizendo que
Felipe, que é de Betsaida, encontra Natanael, que é de Caná, da Galileia, e apresenta a ele a mensagem de Cristo. Nós achamos o Messias, Jesus de Nazaré. E Natanael, de forma muito direta, vai dizer o seguinte: mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe então o convida a ir até Jesus para que então ele possa ver. Nesse momento em que ele se encontra com Jesus, Jesus vai elogiá-lo, ao contrário daquilo que ele mesmo fez com Cristo. Quando foi apresentado a possibilidade de ter encontrado o Messias, que era de Nazaré, Natanael questiona: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando Jesus, que veio de Nazaré, se encontra com Natanael, que é de Caná da Galileia, Jesus o elogia pela sua natureza, pela sua nacionalidade e pela maneira como ele vive a religião israelita. Então Jesus vai dizer sobre ele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dentro deste contexto, você percebe que, ao ser apresentado a Jesus, Natanael, que tinha um preconceito com Nazaré e com aqueles que vinham de lá, agora ele se encontra com alguém, e nesse encontro, que é Jesus, logicamente, ele se encontra com Jesus, e nesse encontro, Jesus quebra o preconceito de Natanael. Contudo, o contexto final do capítulo 1 vai ainda tratar sobre fé, porque Jesus diz a Natanael: eu te vi, ainda sentado embaixo da figueira. E Natanael vai dizer o seguinte: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus então vai complementar: porque te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois maiores coisas do que estas verá. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja que o final do capítulo 1 está criando um contexto para mostrar para mim e para você que havia um preconceito contra aqueles que vinham de Nazaré. Logo, havia um preconceito contra Jesus. Ao mesmo tempo, há uma descrença sobre a possibilidade dele ser, de fato, o Filho de Deus. Ele então se apresenta a Natanael, quebra parte desse preconceito, mas era necessário ainda que os discípulos pudessem de fato crer na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus, como o Cristo, o Filho de Deus. Então, nós temos o capítulo 2. Todos eles são convidados a um casamento, e nesse casamento, como lemos, o vinho acaba. Acabando o vinho, a mãe de Jesus se dirige a ele e pede que ele traga uma solução. Ele então aceita a palavra da mãe, e nesse contexto, a mãe de Jesus vai dizer algo muitíssimo importante. Ela vai dizer assim: fazei tudo o que ele vos disser. Lembra que Felipe disse a Natanael que havia encontrado Jesus, aquele a quem Moisés havia escrito na lei? Quando Felipe se refere a essa citação de Moisés, Felipe está se referindo a Deuteronômio capítulo 18, onde é prometido que após a morte de Moisés surgiria um novo profeta, e em especial todos deveriam ouvi-lo. Maria, ao pedir o favor de Jesus, ela diz exatamente isso: fazei tudo o que ele vos disser, conectando o texto e o evento de Caná da Galileia com o texto de Deuteronômio capítulo 18, nos versos 15 a 19, mostrando que de fato, como Felipe havia dito, de fato Jesus é o profeta anteriormente mencionado por Moisés. Mas a lição ainda vai apresentar outros detalhes muitíssimo importantes. Então veja, quando você está observando o contexto do milagre que Jesus realiza no casamento, à primeira vista parece, logicamente, é um milagre espantoso, maravilhoso, mas à primeira vista parece que ele não tem muita conexão, parece que ele não tem uma referência direta. Mas quando você vai ao texto do capítulo 2, o texto ainda vai destacar o seguinte: no verso de número 10, após Jesus ter transformado a água em vinho, o texto no verso 10 vai dizer assim: e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente,
servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, diz o verso 11, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos por parte. Quando você lê o verso de número 10 do capítulo 1, você vai notar que há um diálogo, e nesse diálogo é dito que, geralmente, pela cultura, era servido primeiro o vinho bom. Depois que as pessoas já estavam fartas e já não saberiam mais distinguir o bom do ruim, eles então serviam um vinho inferior, algo que não era tão bom quanto o primeiro, mas como as pessoas já estavam fartas do vinho bom, não sentiriam a diferença. Quando você observa essa fala, parece que está meio desconectada, parece que não tem muito sentido, mas quando você volta ao capítulo de número 1, você vai de fato entender o propósito desta comparação entre o vinho que foi servido primeiro, que era inferior, e o vinho que foi servido por último, que era superior. A conexão com o capítulo 1, ela se restringe à fala de João. Lembra que João Batista, ao dar testemunho de Jesus, ele diz assim, que depois dele virá alguém que é superior a ele, que existia antes dele, e que ele não é digno de nem tampouco desatar as correias da sandália. Lembra disso? Isso está lá no capítulo de número 1. Você vai encontrar isso no capítulo 1, no verso 15 e também a partir do verso 24. Essa comparação que João faz entre o ministério dele e o ministério daquele que viria depois dele, que é Cristo Jesus. Quando você coloca essa fala de João, ou esse testemunho de João, dentro do contexto do capítulo 2, você percebe que existe um paralelo. Assim como o vinho servido inicialmente era inferior ao vinho que foi servido ao final da festa, o ministério de João Batista, embora tenha sido um ministério glorioso, ele não era superior ao ministério de Jesus. Pelo contrário, ele era inferior. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. É como se a fala de João estivesse se encaixando com o exemplo ou a ilustração do vinho. O vinho servido primeiro, inferior, assim como o ministério de João, embora glorioso, era inferior ao ministério de Cristo que veio depois dele. Aí se encaixaria a fala. Veja, o próprio texto vai dizer isso. O texto diz que o costume era servir o vinho bom primeiro e ao final inferior. No caso do que Jesus fez, foi servido primeiro inferior e depois o vinho bom. Assim como o ministério de João era inferior em sua grandeza, importância e divindade com o ministério de Cristo Jesus. Ficou claro? No final, o verso 11, então fecha essa ideia do propósito de Jesus ter ido ao casamento em Caná da Galileia e ali ter realizado o seu milagre. Qual era o propósito? Manifestar a sua glória, como está no verso de número 11, e principalmente levar os discípulos a crer nele. Então veja, os sinais que Jesus realizava, as obras que ele realizava, tinham um propósito, uma finalidade. Qual era a finalidade? Levar os discípulos, naquele contexto, naquele tempo, a crer que ele era o Filho de Deus. E hoje, levar eu e você a entender e crer que, de fato, ele é o Filho de Deus. A lição ainda vai adiante e fala sobre o segundo sinal, ou um segundo milagre emblemático que Jesus realizou. E quando João vai tratar sobre isso, no capítulo de número 4, ele faz uma conexão direta com aquilo que está no capítulo 2. O capítulo 4 vai tratar sobre a cura realizada por Cristo a um filho de um oficial. E João já começa o texto fazendo um link direto com aquilo que ocorreu lá em Caná da Galileia, nas bodas de Caná. No verso 46 do capítulo 4, João diz assim: dirigiu-se Jesus de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então veja, o João deixa claro que Jesus retorna para a Galileia, ok? Ele está retornando
para o contexto da Galileia. E naquele contexto havia um oficial do rei que estava provavelmente a serviço do rei naquele lugar. Mas ele tinha um filho em Cafarnaum que precisava das atenções de Cristo. A lição vai trazer aqui 2 pontos importantes dentro dessa história. Ao se aproximar de Jesus, o oficial pede que Cristo vá até Cafarnaum e ali possa, logicamente, acessando a sua casa, curar o seu filho que está doente. Jesus, inicialmente, ele rejeita a proposta apresentada pelo oficial. E ao rejeitar a proposta, Jesus então vai deixar claro um motivo pelo qual ele não vai a Cafarnaum. No verso 48 é dito assim: Então Jesus disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Veja, Jesus está deixando claro, a ideia do Pai é que a cura do filho estava condicionada à ida de Jesus à sua casa. Contudo, Jesus disse assim: se você não ver um sinal, se você não ver uma ação minha, você não vai crer que seu filho vai ser curado? Insistindo novamente que Jesus o curasse, Jesus então diz a ele: vai, disse Jesus, porque o seu filho vive. O homem, diz o texto no verso de número 50, então creu na palavra de Jesus e partiu. Quando ele vai ao encontro da sua família em sua casa, em Cafarnaum, ele então encontra servos dele que estão vindo avisá-lo que o seu filho estava curado. Quando então ele questiona sobre o horário em que a cura aconteceu, eles relatam que a cura foi operada no mesmo momento, na mesma hora que Jesus havia dito que ele seria curado. Logo, o texto termina dizendo que ele creu ainda mais em Jesus. E não só ele, toda a sua casa. Então veja, a cura do filho do oficial, ela retrata para mim e para você 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, aquele homem estava condicionando a cura do filho à ida de Jesus a Cafarnaum. Contudo, Jesus mostrou a ele que não precisava ir até lá. O que ele precisava fazer era dizer que o menino estava curado e o pai tinha que crer na palavra de Jesus. Esse era o propósito. Eu vou dizer que ele está curado, eu vou curá-lo pela minha palavra e você precisa crer. Automaticamente, o texto também vai dizer para mim e para você o seguinte, que nem sempre, isso a lição deixa claro, nem sempre os milagres convertem as pessoas. É por isso que Jesus está dizendo aqui, ou repreendendo através das suas palavras, ao nos mostrar que muitas vezes nós esperamos o milagre, o sinal, o prodígio para então crer. Nesse caso foi ao contrário. O oficial do rei teve que crer na palavra de Jesus. E isso é o que eu e você muitas vezes temos que fazer. Nós ficamos aguardando a ação de Cristo ou um sinal da ação dele para então crer. O oficial fez o contrário. Creu na palavra e foi ao encontro na certeza de que Jesus, ou de que aquilo que Jesus havia dito, de fato havia acontecido. Essa é uma lição prática, complexa, mas que eu e você temos que aprender. Crer na palavra de Jesus e não somente quando virmos sinais. E isso é um problema muito grave, porque muitas pessoas hoje estão em busca de sinais, estão em busca de prodígios, de manifestações para então crer. E eu e você estamos sendo desafiados pela Bíblia a crer na palavra de Jesus. A lição ainda vai tratar sobre o milagre junto ao tanque de Betesda. Este é um texto, sem dúvida, repleto de lições, informações e princípios para eu e você aprender. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 e do verso 1 a 9, tentar extrair tudo aquilo que esse texto pode apresentar para mim e para você. Veja, vamos do início, né? O João narra que este milagre de Cristo, esta ação milagrosa de Jesus ocorre no tanque de Betesda. Quando você vai buscar o significado do nome Betesda, significa casa de misericórdia. Betesda, casa de misericórdia. E você vai encontrar no texto uma descrição bastante interessante. João diz que naquele tanque havia uma cultura, havia uma prática. As pessoas iam para aquele tanque e ali permaneciam a fim de que quando a água fosse mexida, eles então pudessem obter a cura. A lenda
A cultura daquela época dizia que, por vezes, um anjo descia até as águas, tocava as águas e, ao fazê-las agitar, o primeiro que descia as águas era curado. O primeiro ponto que eu e você precisamos tirar aqui de lição importante desse texto é o seguinte: aqueles que para ali iam já haviam deixado de acreditar na intervenção e no poder de Cristo. Eles haviam deixado de acreditar na intervenção e no poder de Deus e estavam acreditando em crendices culturais ou dizeres populares relacionados à possibilidade de cura. Esse é um primeiro ponto que eu e você precisamos deixar em destaque. As pessoas haviam deixado de acreditar no poder de Deus para acreditar numa lenda que era contada e repartida para que outras pessoas pudessem acreditar. O texto vai dizer que Jesus então se aproxima de um homem. E quando ele se aproxima desse homem, ele faz a ele uma pergunta. No capítulo 5, no verso de número 6, é dito o seguinte: queres ser curado? Jesus indaga o homem que já estava ali há muitos anos e pergunta a ele se ele quer ser curado. Quando Jesus o questiona, ele devolve a Jesus não uma resposta, mas uma justificativa. Ele diz o seguinte: Senhor Jesus, quando a água é agitada, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Outros entram antes de mim e eu perco então a possibilidade de ser curado. Veja, Jesus fez a ele uma pergunta: você quer ser curado? Ele não responde a pergunta. Pelo contrário, ele apresenta uma justificativa. E diante dessa justificativa, Jesus então dá uma ordem imperativa: levanta-te, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem creu na palavra de Jesus, levantou-se, tomou o seu leito e passou a andar. Alguns pontos importantes relacionados a esse evento. O texto de João não deixa claro para mim e para você qual era a festa que estava ocorrendo naquele período para que todas aquelas pessoas estivessem em Jerusalém, incluindo Jesus e seus discípulos. Contudo, há possibilidade de que aquela festa seja uma festa das trombetas, uma festa que ocorria no 7º mês e durante os 9 primeiros dias desta festa, do 7º mês do calendário civil judaico, era então ouvido o sonido da trombeta, anunciando que logo mais viria então o dia do juízo ou o dia da expiação. Então veja, provavelmente o motivo de todos estarem em Jerusalém seja um período que antecede o dia da expiação, que era o dia da trombeta, o momento em que Jesus, ou o nome de Deus, era proclamado como estando entre eles, proclamado para deixar claro a manutenção, o cuidado e a presença de Deus entre o seu povo. Algo que ajuda eu e você a entender o contexto do que está acontecendo. O milagre que Jesus realiza está dentro desse contexto de anunciar aos demais, anunciar ao povo que está em Jerusalém, que Deus está operando milagres em favor do seu povo. Deus continua agindo e nós vamos entender isso mais adiante. Contudo, a lição ainda deixa claro também o seguinte: o texto e a lição chamam-nos a atenção ao seguinte: aquele homem não seguia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele não respondeu à pergunta que Jesus fez. E mais, ele não acreditava no poder de Cristo Jesus. Ele não acreditava no poder. Por isso que, ao ser perguntado se desejava a cura ou não, ele não respondeu nem sim nem que não. Pelo contrário, apresentou uma justificativa. A lição vai destacar o seguinte, no meio do 2º parágrafo: o homem mal sabia quem estava falando com ele, se referindo a Jesus. Depois da cura, deve ter então começado a compreender que Jesus era alguém especial. Então note, primeiro Jesus curou o homem, para que depois o homem pudesse buscar conhecer Jesus. Entenda um detalhe importante: nem sempre as pessoas conhecerão primeiro a Cristo, para então segui-lo, obedecê-lo, crer nele. Muitas e muitas vezes a pessoa terá de receber primeiro a ação poderosa de Cristo
para que então, depois de receber este poder ou essa cura, como foi o caso, ele possa buscar conhecimento sobre Jesus. Foi isso que aconteceu na cura deste homem. Primeiro Jesus agiu na vida dele, para que então o seu desejo de entender e conhecer Jesus fosse despertado. Muitas vezes será assim. Por vezes, as pessoas primeiro procuram conhecer a Jesus, para depois segui-lo, para depois crer nele. Mas este texto mostra que o homem primeiro creu na palavra de Cristo e depois buscou conhecer de forma mais ampla e completa quem era Jesus. Ao mesmo tempo, a lição vai terminar no último parágrafo, destacando um texto do Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, aonde é dito o seguinte: Jesus não dera nenhuma certeza de auxílio divino a ele. O homem podia ter duvidado, perdendo a única oportunidade de cura. Contudo, acreditou na palavra de Cristo e, agindo de acordo com ela, recebeu força. Note, a lição deixa claro que o homem agiu pela fé na palavra de Jesus e se mobilizou a agir de acordo com aquilo que Cristo havia dito. Ou seja, ele creu e obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus, acreditou naquilo que Cristo disse e então obedeceu à ordem de Jesus. Caso ele somente tivesse crido, mas não houvesse agido de acordo com aquilo que ele acreditava, nada teria acontecido. Mas ele creu na palavra e obedeceu o chamado de Jesus. A lição ainda vai falar sobre o contexto ainda do capítulo 5, mas sobre a reação dos judeus diante da cura realizada. E nesse contexto, a lição vai frisar muito bem a dureza do coração dos judeus em focar não no milagre, não naquele que realizou o milagre, mas pura e simplesmente no desejo de cumprir fielmente a lei ou cumprir fielmente os costumes que eles tinham relacionados ao dia de sábado. A lição vai destacar o capítulo 5 a partir do verso 10 em diante, aonde vai tratar sobre o momento em que o homem, agora curado, já dentro do templo, se encontra com os judeus e é questionado dele quem o havia ordenado a carregar o seu leito num dia de sábado. O texto vai dizer assim, note, a partir do verso de número 10 do capítulo 5 é dito o seguinte: por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Entenda bem, o texto constrói uma ideia clara e fácil de ser identificada. Os judeus não estão questionando o homem porque ele havia sido curado. Os judeus estão questionando o homem porque ele está carregando o leito no dia de sábado. E segundo o costume, a lei, segundo o padrão da guarda do sábado desenvolvido pelos judeus, não era lícito, não era permitido que alguém carregasse o leito no dia de sábado. E mais, não era permitido nem que alguém fosse curado no dia de sábado. E por esses dois pontos, os judeus então questionam o homem que havia sido curado. Mas você nota que a preocupação deles não era a cura, não era o benefício que Jesus havia feito, nem tampouco aquilo que de modo especial aconteceu de forma milagrosa. A preocupação deles eram os requisitos da lei. Então a pergunta é clara: por que você está carregando o seu leito, uma vez que você sabe que não é lícito carregar um leito no dia de sábado? A resposta do homem foi simples: o mesmo que me curou, ele também diz para eu pegar o leito e andar. Quando ele assim responde, a réplica dos judeus não é a seguinte: quem te curou? Não é essa. A pergunta é a seguinte: quem é o homem que falou para você carregar o seu leito? Percebe? Há uma disparidade entre a cura e a preocupação exacerbada com a lei. Eles não estavam dando a mínima para o fato de Jesus ter curado o homem. Eles estavam preocupados porque um homem, que eles ainda não sabiam quem era, havia dito para aquele homem que ele podia carregar o leito.
Quando então o homem diz a eles que não sabia quem era, eles então continuam preocupados com esta questão, porque uma vez descoberto que era Jesus que havia curado, eles então agora dirigem a sua atenção e as suas acusações a Jesus. E é nesse ponto que há agora um diálogo entre Jesus e os judeus, mostrando aos judeus que, assim como Deus continuava em atividade, trabalhando pelo benefício do seu povo, Jesus, o Filho de Deus, também era digno ou tinha o direito de trabalhar no dia de sábado fazendo o bem. Então veja, a lição deixa claro que a preocupação dos judeus em momento nenhum foi se o homem havia sido alvo de um milagre realizado por Cristo. A preocupação deles não era o benefício que Jesus havia dado àquele homem, curando-o da sua enfermidade. O problema ali estava no carregar o leito no dia de sábado, quebrando aquilo que eles haviam estabelecido como lei, como regra para o dia de sábado. Então veja, a lição deixa claro que muitas e muitas vezes eu e você podemos, de forma bastante acentuada, cuidarmos ou termos zelo pela obra de Deus sem nos preocupar com o objeto da obra de Deus. Entende? É mais ou menos assim. É como se eu me preocupasse tanto com a igreja que eu deixasse de me preocupar com aqueles que frequentam a igreja. Entende? É mais ou menos o que ocorreu. Eles estavam tão preocupados com a regra relacionada ao sábado que se esqueceram dos benefícios do sábado e daqueles que os beneficiava. E isso pode ocorrer comigo e com você. Por exemplo, quando você se preocupa tanto com a liturgia do culto, o cuidado com a igreja e acaba prejudicando ou às vezes até ofendendo as pessoas pelo zelo que você tem pela casa de Deus ou pelas reuniões que ali ocorrem. Isso é muito sutil e muito fácil de ocorrer comigo e com você. Muitas vezes mudamos o foco, nos preocupamos demais com a obra que Deus está realizando e deixamos de nos preocupar com o objeto da obra, que são as pessoas. Entende? Às vezes nos preocupamos tanto com a regra e deixamos de nos preocupar com os beneficiados da regra. Às vezes nos preocupamos tanto com o mandamento e deixamos de entender que os mandamentos foram feitos ou foram trazidos a mim e para você para benefício do homem e não para detrimento desse. Assim como Jesus explicou sobre o sábado. O sábado foi feito para o homem, entende? Para o benefício desse. Então não pode ser pesado, não pode ser penoso para o próprio homem. Pelo contrário, tem e deve ser um benefício. A lição vai fechar falando sobre as reivindicações de Jesus. E quando a lição está tratando sobre este questionamento, a lição destaca a ênfase que João vai dar. Ele separa uma pequena parte do capítulo 5 para falar sobre a obra, o milagre realizado por Jesus. E todo o restante do capítulo ele vai utilizar para tratar sobre quem era Jesus, assim como ocorreu no contexto do milagre. Primeiro o homem foi curado, para então depois descobrir quem de fato era Jesus. No capítulo 5 é o mesmo que acontece. Os primeiros 9 versículos destacam o que Jesus fez. E agora todos os versículos restantes do capítulo vão ser dedicados para destacar ou identificar de forma clara e objetiva quem é Jesus, o homem que realizou aqueles milagres. Então veja, a lição vai deixar claro algo que eu e você precisamos entender. Veja bem. A lição vai deixar claro, dentro desse contexto, algumas reivindicações básicas de Jesus ao se apresentar como Filho de Deus. Então vamos lá. Jesus reivindica que Deus não está distante. Havia um pensamento, havia uma cultura dentro do contexto judaico, onde muitos entendiam que Deus havia criado o mundo e havia abandonado o mundo criado. Estava distante dos homens e despreocupado deles. Contudo, Jesus deixa claro que Deus não está alheio e nem tampouco inerte. Ele está próximo do seu povo e continua trabalhando para o benefício deste. Segunda reivindicação que Jesus vai deixar claro de que Deus não deixou de atuar em favor do seu povo.
Então, primeiro, Deus não está distante. Segundo, Deus não deixou de atuar por seu povo. E terceiro, Deus está presente, junto e próximo daqueles que precisam e o buscam. Ao mesmo tempo, a lição vai destacar alguns pontos importantes dentro desse contexto ou dentro desse trabalho de Jesus, de reivindicar para si a identidade do Filho de Deus. A lição vai dizer assim, abaixo da pergunta de número 7. Jesus defendeu suas ações em 3 etapas. Primeiro, ele explicou o seu relacionamento íntimo com o Pai. João capítulo 5, versos 19 a 30. Em segundo lugar, Jesus mencionou 4 testemunhos. Em sua defesa, João, os seus próprios milagres, o Pai e também as Escrituras. Jesus deixa claro que há testemunhos que validam a sua obra e a sua identidade. E por último, Cristo apresenta Jesus apresenta aos seus acusadores a condenação deles. João capítulo 5, verso 40 a 47. Por quê? Uma vez que eles não criam em Jesus como Filho de Deus, Jesus apresenta a eles que eles mesmos serão julgados por aquilo que eles criam. Logo, eles seriam julgados por aquilo que Moisés havia escrito. Se em Deuteronômio capítulo 18, Deus deixou claro através de Moisés, que após Moisés viria um profeta a quem eles deveriam ouvir e obedecer, uma vez que Jesus está entre eles e é o profeta que havia sido predito, uma vez que o povo não ouve ou não crê naquilo que ele diz e, por consequência, não pratica, não obedece, logo as próprias palavras de Moisés, os próprios escritos de Moisés, os próprios conselhos de Moisés, é aquilo que estaria contra eles, acusando o povo de não acreditar no Filho de Deus. A lição dessa semana, ela trabalha então os sinais, os milagres que Jesus realizou, a fim de que o povo pudesse crer que ele de fato era o Filho de Deus. E mais do que isso, a lição vai deixar claro para mim e para você, não somente aquilo que Jesus realizou, mas o propósito pelo qual ele realizou. A ideia primária era despertar e plantar fundo no coração dos discípulos a fé de que Jesus, o Jesus de Nazaré, era de fato Cristo, o Filho de Deus. E através dessa crença, através dessa fé, os discípulos poderiam obter vida através do nome de Jesus. Para mim e para você não é diferente. A lição, a aplicação, o ponto central que os textos que estudamos nos traz é esse. A necessidade de você e eu hoje nos apoiarmos naquilo que a Bíblia deixou nos reservado, naquilo que João, por exemplo, deixou escrito, para que você possa conhecer as obras de Cristo e ao mesmo tempo crer nele. E uma vez que você crê em Jesus, você possa obter vida através de seu nome. Esta é a grande questão. Nós precisamos crer que Jesus, o Jesus de Nazaré, é também o Filho de Deus e que por meio dele, eu e você, pela fé, podemos alcançar a vida eterna. Que Deus abençoe você de modo especial e que o estudo da lição dessa semana tenha plantado de forma poderosa no seu coração a certeza de que você pode, de forma completa, render a vida a Cristo e permitir que Ele faça em você e através de você aquilo que você não pode fazer. Que Deus o abençoe de forma especial. Nós nos encontramos na próxima semana, estudando o próximo tema desse trimestre, que certamente trará a mim e a você crescimento espiritual e fortalecimento da nossa fé. Deus o abençoe de forma poderosa e especial e até o nosso próximo encontro.